spare me over till another year. Sabia que nesse exato momento estou salvando sua vida? Se não acredita em mim, assista o vídeo até o final que você vai entender. Antes de chegar até aqui, você fez algumas escolhas, como clicar ou não no link do vídeo. Para você, essas simples escolhas parecem ser algo insignificante, mas de acordo com a teoria do efeito borboleta, não é bem assim. Aposto que você já ouviu a seguinte frase: o bater de asas de uma simples borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo. Se você nunca ouviu ou se ouviu e não conseguiu compreender o que essa frase quis dizer, eu vou tentar explicar. O bater de asas é referente a pequenas ações, pequenas atitudes. O furacão seria a consequência de uma pequena ação, que ocasionou algo tão grande, o qual não se imaginava que seria possível. É isso mesmo que você está pensando. Se não pensou, pensou em pensar. Uma simples coisinha que você fez ou deixou de fazer pode mudar a sua vida totalmente. Por isso também é conhecida como teoria do caos. O caos não é referente a algo ruim, mas sim uma coisa grandiosa e desconhecida, que pode mudar e alterar o futuro. Agora, daqui para frente é que fica mais interessante ainda. Essa teoria é muito utilizada nos jogos e filmes. Não apenas ela, mas também uma outra teoria, a teoria da realidade alternativa. Uma está praticamente relacionada à outra. Vamos lá, deixa eu explicar o que é realidade alternativa. Para cada opção possível, há uma outra realidade em que tal opção é realizada. Lembra que no começo do vídeo eu falei que tinha salvado a sua vida? Então, eu realmente salvei, porque você precisou fazer uma escolha. E sempre que fizer uma escolha, a sua realidade entra em colapso, fazendo surgir outras várias realidades. Na realidade que está vivendo agora, você escolheu ver o vídeo, mas nas realidades que você escolheu não ver o vídeo, você provavelmente deve ter feito outra coisa. E em algumas dessas realidades, você deve ter saído de casa e consecutivamente foi morto ou morta de alguma forma. Eu sei que é meio tenso pensar nisso, mas como existe um número infinito de realidade, também existe um número infinito de probabilidades. Sendo assim, existem realidades em que você saiu e encontrou o amor da sua vida. Como eu falei, existem infinitas formas de realidade, mas você só terá conhecimento apenas da realidade que você está vivendo agora. Se querem saber mais sobre essas duas teorias, existe um desenho muito bom para isso. Rick e Morty trabalham muito bem com a realidade alternativa. Existem 3 episódios específicos para entender melhor sobre. O episódio 6 da primeira temporada, A Poção de Rick, Rick transforma todo mundo da Terra em monstros, assim destruindo a realidade em que vive. Então a única saída dos dois é encontrar uma realidade na qual morrem para assumir a partir dali. No mesmo episódio, Rick explica como funcionam as realidades alternativas. Há um número infinito de realidades, Morty, e numa dúzia delas eu dei sorte e arrumei tudo de volta ao normal. Eu só precisava achar uma dessas realidades na qual nós dois estivéssemos mortos. No episódio 8, ainda na primeira temporada, o próprio nome do episódio já diz tudo. Realidade alternativa. Rick dá um óculos para sua família, na qual conseguem ver suas realidades alternativas, e como seriam suas vidas se tivessem feitas outras escolhas. Esse episódio tem uma pegada filosófica muito forte, e faz uma pequena crítica a religiões. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. Por último, o episódio 1 da segunda temporada mostra as incertezas de Morty e Summer se colidindo e gerando outras hipóteses de realidades. No mesmo episódio também aparece o gato de Schrödinger, aquele gato que não está nem morto e nem vivo, mas está morto e vivo ao mesmo tempo. 50% morto e 50% vivo. É mais ou menos o que está acontecendo com eles nesse episódio. Olha a sua volta. Incerteza é inerentemente insustentável. Eventualmente as coisas são ou não são. E nós temos umas 4 horas para sermos. Ou não seremos. Enfim, agora que vocês estão experts nessas duas teorias, vamos falar das formas que elas são retratadas nos jogos. Especificamente, quero falar de um jogo só, que é o Until Dawn. Apesar de ter uma porrada de jogos que trabalham com efeito borboleta e realidade alternativa, no meu ponto de vista, esse jogo é o melhor.
quando o assunto é esse, além de ter uma trilha sonora foda. E realmente a trilha sonora desse jogo é muito boa, principalmente a música da intro. É o diálogo de uma jovem com a morte. É a música que tocou no começo do vídeo. Vou deixar o link da música com a legenda na descrição. Vale muito a pena conferir. Until Dawn trabalha muito bem com o efeito borboleta. Ele pega coisinhas pequenas que fazem mudar totalmente a história. Desde você escolher atirar ou não em um esquilo. Caso atire, irá assustar um corvo que arranha a testa da Sammy, que futuramente, quando ela estiver fugindo do psicopata, o machucado ocasionado pelo tiro no esquilo que assustou o corvo que assim arranha a testa dela, começa a sangrar, deixando um pequeno rastro de sangue no chão, revelando aonde ela está. É justamente isso que deixa o jogo interessante. Você vai ter 8 personagens, completamente diferentes, cada um com qualidades e personalidades distintas. Isso faz com que você ame uns e odeie outros. E o futuro de cada personagem vai estar em sua mão. Tudo vai depender das suas escolhas. Lembrando que o objetivo do jogo é fazer com que todos fiquem vivos até o amanhecer. Você deve estar pensando, nossa, mas é fácil fazer isso, só fazer as escolhas certas. Mas não é bem assim. Primeiro que pelo menos um dos personagens você vai querer matar. Segundo, nem sempre uma escolha que você acredita ser a certa realmente é. Mais ou menos o que acontece na vida real. Você acha que está fazendo a escolha certa, mas no fim você acaba se ferrando. E no jogo não é diferente, eu sou a prova disso. Quando joguei, peguei ranço de 2 personagens, o Mike e a Emily. Quem jogou sabe do que eu tô falando, e quem ainda vai jogar vai entender o porquê de não gostar desses dois. Fiquei esperando a primeira oportunidade para matar o Mike, até que ela chegou. Em uma parte do jogo, você tem que correr atrás da Jessica, porque o monstro tinha pego. Até aí tudo bem, mas o caminho era cheio de obstáculos, e para passar os obstáculos, você precisava apertar os botões na hora certa. Só que como eu queria ele morto, então errava todas as sequências, na esperança dele pelo menos tropicar e bater a cabeça em uma pedra. No final das contas, eu não estava prejudicando o Mike, mas sim a própria Jessica. Eu nem imaginava que aquilo traria outra consequência. Eu precisava chegar o mais rápido possível para assustar o monstro, evitando que ele matasse a Jessica. Mas por causa das minhas escolhas erradas, acabei atrasando o Mike, fazendo com que ela morresse. Depois o jogo joga na sua cara aonde você errou. Depois disso, decidi fazer com que todos ficassem vivos, porque não tem como saber as consequências das escolhas. Assim, qualquer personagem pode morrer, mesmo se ele não participe diretamente da escolha. Mas mesmo assim, ainda fiz merda. Matt é o personagem que eu mais me identifiquei, pelo fato dele ser o único negro no jogo. Em uma outra parte do jogo, só que dessa vez com Matt e Emily, os dois caem de uma torre. Emily fica presa segurando nas ferragens, e Matt precisa escolher em tentar ajudá-la ou pular para se salvar. Acredito que 99% das pessoas optaram em ajudar a Emily, que seria a opção mais lógica a se fazer. Mas na realidade em que Matt tenta ajudá-la, é a realidade na qual ele morre. A estrutura não suporta o peso dele e acaba desabando, fazendo Emily cair e Matt pular no caminho de baixo. Esse tempo que ele ficou tentando ajudá-la foi o tempo do monstro chegar até onde eles estavam e ver qual o caminho que ele tomou. Eu nem vou falar nada, só vou deixar a cena do que acontece com ele. Sendo que se você escolhe não ajudar a Emily, os dois se salvam. Apesar de passar muita raiva com o jogo por conta disso, o Until Dawn é incrível e te permite viver uma experiência diferente no mundo dos games, fazendo você refletir sobre suas ações, porque tudo o que se faz tem uma consequência, por mais pequeno que pareça ser. Conforme você vai jogando, começa a pensar na sua própria vida, e imaginar como seria se tivesse feito algo diferente, como não ter terminado aquele namoro, ou falado alguma coisa que não deveria. O jogo te faz imaginar uma realidade alternativa na qual você mesmo poderia estar vivendo agora.
Muito louco isso, né? Saber que existe uma outra possibilidade. Uma não, mas infinitas possibilidades para nossas vidas. Essa teoria meio que abusadamente.